quantas vezes você já falou para algum amigo seu, né, para o seu treinador, né, lá na academia, eu não tenho tempo para isso aí não tenho tempo. Nossa, estou mega enrolada, nossa, enrolada demais, tem muito trabalho para entregar e tal. E sabe como é que é, né? Pandemia, filho em casa, marido em casa, cuidar de casa. Assim não tem tempo para nada. Tá? Nossa, estou numa correria, mas quando der eu vou me cuidar. Quando der eu começo dieta, quando der eu começo a fazer os exercícios, né? Já pensou isso? Já falou isso alguma vez? Se você já falou isso alguma vez, pode ficar aqui com a gente nessa live, porque a gente vai bater um papo, porque isso tem um motivo, isso tem uma razão que a neurociência, né? A neurociência, ela explica. E aí a gente trouxe aqui, a gente trouxe uma especialista na parte do conhecimento do cérebro, né? Da mente. Não é que ela lê só mente não, tá? Ela não joga búzios nem tarô, né, Mari? Mas ela entende dos mecanismos, dos neurotransmissores, o que te leva a realmente a se boicotar para começar a ler um livro, para começar a mudar a sua alimentação, para começar a fazer uma ginástica. E então, vamos lá. Se você ainda não me conhece, eu sou o treinador Celso, tenho uma assessoria esportiva na cidade de São José dos Campos e um estúdio de personal. Atuo com treinamento de corrida e também um treinamento chamado HIIT Bodywork, que é uma metodologia de treinamento, que é o HIIT, né? Treinamento intervalado de alta intensidade, onde eu aplico esse treinamento em diversas pessoas em vários lugares do mundo através de uma plataforma de treinamento 100% online. Então, a gente tem essa expertise de aplicar esse treinamento e ajudar as pessoas realmente a serem pessoas mais saudáveis. E o porquê que a gente está trazendo esse tema? Porque eu escuto muitas pessoas colocando essas desculpas não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí, a Marinês Pereira, minha amiga, minha parceira, né, de anos, de longa data, e ela é especialista do assunto. Então, Marinês, se apresenta rapidamente e aí a gente vai começar um bate-papo para ajudar essa galera a realmente vencer essas barreiras que o corpo nosso, né, que a nossa mente coloca no nosso caminho. Vai lá. Eu comecei a estudar a neurociência na década de 2000 e por quê? Para responder justamente essas perguntas, né? Então, e aí eu decidi estudar justamente para entender a cabeça das pessoas, né? Mas eu não sou guru, não sou nada disso, né? Eu queria só era realmente entender cientificamente. Por que tinha algumas pessoas que iam e tinha outras que precisavam arrastar a pessoa para ir, né? Em especial quando eu dava aula, né? Talvez quem não me conheça, eu comecei como atleta, né? Vai vendo. Eu acho que os robôs não vão procrastinar, porque provavelmente eles vão estar com uma sequência dentro do cérebro deles que vai fazer... Já tem o chip da realização, que é mais ou menos isso que eu brinco com os meus clientes. Eu falo, gente, nós precisamos ter um cérebro que é um cérebro tipo inteligência artificial, que só tem o lado bom dele, né? É só o que dá certo. Só que a gente, dentro do nosso cérebro, e por isso que eu fui estudar neurociência, depois a física quântica, eu entendia que tinha uns atletas de sucesso e outros fracassados. Tinha os meus alunos de personal ou da própria academia que conseguiam fazer um monte de coisas e outros não. Aí eu ficava me perguntando, caramba, eu sou a mesma, tô dando o mesmo treino, tô me dedicando igual, ou por que tem esses caras aqui, parece que estão morrendo no abismo, não vai para frente, não faz as coisas. E por mais que eu fale, né, que eu dê assim, dicas, que a gente passe informação, por mais que a mídia fale de sedentarismo, de obesidade, das consequências ruins, a pessoa insiste em se suicidar, né? Que eu falo, isso daí é um suicídio programado, né? Ela vai ao longo da vida dela fazendo um monte de coisas erradas, empurrando com a barriga as decisões, isso em tudo, né? Porque a pessoa ela não empurra com a barriga só de fazer aula. Você pode reparar, a pessoa que tem preguiça de treinar é a mesma que tem preguiça de ler, é a mesma que tem preguiça de fazer dieta, é a mesma que tem preguiça de estudar, de crescer na carreira. Tá tudo muito interligado, né? Tem gente que acha, eu sou uma no trabalho e sou outra em casa. Não é, é a mesma pessoa agindo do mesmo jeito. Então, ela não consegue vencer esse cérebro primitivo
que os robôs já tiraram, né? Que nos robôs não tem. Ela age da mesma forma, só que em diferentes locais, né? Em diferentes lugares, mas o cenário, só muda o cenário, né? Porque as só muda o são cenário. Porque o comportamento das pessoas, elas não percebem, mas é um comportamento meio que automático, né? Que a gente fala piloto automático. Né? A pessoa, quando ela não para pensar, para refletir, ela está no piloto automático. Né? Ela fica agindo. É aquela coisa, né? Levanta, toma um café, toma banho, escova dente, vai para o trabalho, volta do trabalho, pega trânsito, vai para a faculdade, ou vai cuidar dos filhos, ou vai fazer jantar, ou vai ver televisão, se entupir de besteira. Ela tem um piloto automático. Ou mexe no celular e fica horas no celular, né? Só vendo lá. A galera não tem noção. Ela vai lá, não, mas eu não tenho 1 hora para me cuidar. Mas ela fica 1 hora aqui stalkeando no celular, vendo TikTok, vendo Instagram. Exatamente. Né? E aí, quando eu brinco, eu falo, gente, pelo menos os robôs, né, a inteligência artificial, pega o melhor do cérebro humano e coloca numa máquina. E o melhor do cérebro humano, não necessariamente, as pessoas podem até entender, pô, ela está falando então que a gente tem que virar um robô, né, para ser ótimo. Não, o robô, inclusive, eles estão aprimorando a parte de sentimentos e de emoções, vai vendo. Está fazendo com que o robô consiga identificar tristeza. Eles estão colocando neurônios espelho dentro dos robôs. Quer dizer, brincadeira, não é isso que acontece, mas eles estão fazendo por esquadrinhamento, que é o que o bebê faz com a mãe, né? Ele esquadrinha o rosto da mãe para ver se a mãe está feliz, se a mãe está triste, e ele vai aprendendo com essas emoções. Então a gente é uma soma de replicar comportamentos da sociedade, mas primeiro da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos familiares. E às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Então quando a gente está falando de desculpas esfarrapadas, eu não sei se esse termo fica claro para a geração mais jovem, né? Mas é aquela coisa de empurrar com a barriga, né? E eu falo assim, por que as pessoas fazem isso? Né? Racionalmente falando, não tem um porquê, né? Porque elas têm informação do caos que é no cuidar do corpo, como é ruim ficar doente, o quanto elas gastam com doença, né? É caro ser doente, dá trabalho para a família, perde oportunidades no trabalho, tem dificuldade de locomoção, enfim, N coisas que todo mundo sabe que é consequência da pessoa não se cuidar. E quando eu falo de não se cuidar, é do ponto de vista integral mesmo, não cuida da mente, não cuida do corpo, não cuida da saúde, e dentro do aspecto corpo-saúde tem a alimentação, tem a parte de lazer, tem a parte social, quer dizer, tudo isso forma o tripé do cérebro humano. Por isso que está todo mundo espanando agora com a pandemia, porque foi tirado todos os pilares dessa pessoa, né? Foi tirado o convívio social, quer dizer, não pode mais estar com as pessoas, e isso abala completamente o nosso cérebro, porque o cérebro é formado, ele precisa de ocitocina. Ocitocina a gente tem nos relacionamentos. Ah, mas Marinês... não tem, da noite pro dia corta a ocitocina, que é o abraço, é o carinho. Aí a pessoa fica em casa, não tem desafio, né, para ela melhorar, porque, não vou precisar me arrumar, estou em casa, eu não vou mais sair, não vou no cabeleireiro, não posso ir na academia, também não vou fazer treino online. Aí o que ela perde, né, quando ela fica assim? Dopamina. Né? A dopamina, ela é um neurotransmissor que aparece com o desafio, com a novidade. Então, os níveis de dopamina baixaram, porque acabou o desafio, acabou a novidade. Né? Você não pisa na rua. E aí, quando a gente faz atividade física, né, tem serotonina e endorfina, que é o hormônio do bem-estar, né, aquela coisa boa, gostosa. Fora toda a categoria de miocinas, que elas são liberadas pelo músculo, e quando o músculo fica parado, praticamente o que é liberado na circulação é para inflamar o músculo. Então a pessoa fica cheia de dor no corpo. Agora, ela sabe de tudo isso, né? Como você me perguntou, e por que ela arruma desculpa para não continuar? Isso que eu ia te perguntar. Por causa exatamente... por causa exatamente do padrão que ela tem em relação à família.
Então, às vezes, é uma família que não gosta de atividade física, ou uma família que come tudo errado, que tem hábitos ruins, e essa pessoa copiou. Ou ela copiou o modelo na escola, ou agora está copiando o modelo do cônjuge, né? Porque tem gente que eu conheço que a vida inteira foi atleta, casou, acabou. Não quer mais saber. Engordou, não quer mais não quer mais, não, tipo, já conquistei mesmo, né? Não preciso mais me preocupar com isso, né? Então, acabou o que? O desafio, né? O relacionamento, ele tem que ter desafio também. Os dois têm que continuar crescendo, né? As duas pessoas, né? Então, sim, quando você começa a ver todo esse quadro de horror, né? Aí eu brinco, né? Falo assim, gente, pelo menos o robô é uma versão aperfeiçoada do cérebro humano. Quer dizer, mas ele não é tão bom, o robô ainda, né? Mas vai ficar, né? E por quê? Porque ele elimina toda essa parte das desculpas, de procrastinar, dos traumas, das crenças. O robô, a constituição, se é que eu posso falar sobre cérebro do robô, ele é muito mais assertivo, que é muito do meu trabalho, do seu, né? De fazer as pessoas eliminarem o que está travando a sua vida. Né? As desculpas travam a nossa vida. Então, quando a gente fica cedendo a esse cérebro primitivo, automático, selvagem, dá o nome aí, sim, que vocês quiserem, quando a gente cede a isso, é quando a gente fracassa. Né? E essa frustração de não fazer as coisas, porque as pessoas elas não empurram com a barriga porque elas querem. Porque esse cérebro primitivo é muito mais forte do que elas. Por quê? Porque ele é primitivo, ele tem zilhões de anos, certo? O cérebro racional representa uma caixinha aqui, é um HDzinho michuruco de 4% do cérebro, do total do cérebro. Então, e que causa um impacto gigantesco na nossa vida. Então, eu só tenho 4% do meu cérebro para enfrentar o cérebro primitivo, que tem zilhões de anos na nossa formação, homem das cavernas, e fugir, e sobrevivência, e lutar. Então, o cérebro humano racional ele é muito novo. Em contrapartida, o cérebro do robô, ele está bem desenvolvido. Então, comparado com o nosso cachezinho, né, minúsculo, nosso HDzinho, o do robô, sim, é muito melhor. Então, o ideal seria a gente ser um ser humano com o cérebro, né, agindo com o cérebro do robô, por exemplo, da inteligência artificial, não do robô, da inteligência artificial, para não arrumar essas desculpas, né? Que elas vêm do automático, né? E a gente tem, dentro de tudo isso, né, Mari, a gente tem o comportamento que é dos mecanismos realmente que vão nos neurotransmissores, né? Que vai fazer um caminho que já te leva a uma ação já X com o comportamento tal. Então, exemplo, eu falo que eu não tenho tempo. Então, isso já tem programado e gera já um processo interno de você falar, cara, beleza, estou feliz porque eu falei que eu não tenho tempo. Às vezes você não pensa isso, mas indiretamente seu corpo já está preparado com aquela desculpa e aquela desculpa vai te fazer bem, porque é o que a Marinês falou, né? Você às vezes já está habituado a isso, há anos, a uma convivência, seja familiar, seja de amigos e tal, e você leva isso para a vida toda. Né? A gente está falando aqui de exercícios físicos, né, que a galera posterga eternamente, mas isso, se você posterga, você com certeza também posterga o trabalho, aí fala que não tem tempo para entregar o relatório, né, Marinês? Marinês que trabalha com resultados, né, que faz consultoria, ela pede relatório, ela pede entrega, e às vezes a galera com certeza, Marinês, não deu tempo, estou trabalhando demais, sabe como é que é, né? Para fazer um Excel aqui eu não tenho tempo, porque não é prioridade. E Marinês, a gente está falando tudo isso e tal, e a galera põe as desculpas. Aqui a gente até no Insta, a gente teve um comentário da Dani, mas acho que já a gente comenta. Dani, que esse é um caso que a Daniele comentou, que também aconteceu com uma aluna e não aluna minha. Depois eu vou contar aqui o caso dessa pessoa aqui comigo, que vai muito do que a Dani colocou aqui no Instagram. Como que a gente pode vencer isso? Isso tem como vencer ou isso é uma barreira externa que para superar essa barreira aí... Eu vou fazer uma brincadeira, nada de ninguém editar a minha fala, né? Mas o ideal seria a gente eliminar esse cérebro primitivo. Mas, que é o que responde de uma forma
do tipo, correr, quando rola alguma situação, a pessoa que ela é primitiva, né, do ponto de vista das emoções, ela responde com duas reações igual um jacaré, igual um gato, igual um cachorro, igual qualquer animal. Por isso que é um cérebro primitivo, que a gente tem, é um resquício da evolução humana. Ou ela corre, ou ela vai para cima. Exatamente, ou ela corre ou ela bate. Só que a gente vive numa situação que não dá. Se você está numa situação de estresse, teu chefe enche teu saco, você não vai mandar ele, vai para PQP, ou, por exemplo, você está com um assaltante na sua frente, você não vai falar pro cara, meu, vai se ferrar e sair correndo. Então, o cérebro acabou evoluindo, né, com as emoções, ele administra agora, né, ele raciocina, fala, se eu correr, ele vai me dar um tiro pelas costas. Se eu responder para o meu líder, ele vai me demitir. Então, você acabou deixando o cérebro primitivo lá, que ele continua lá com toda a força dele, porque ele é o cérebro mais evoluído, né, vamos dizer assim, no sentido de tempo, de casa, né? Só que você tem as emoções, que agora começam a ser administradas por todos esses neurotransmissores que você falou. Então, na realidade, nós temos um programa, que é como se fosse um HD, você tem o seu computador, Mac ou PC, eles têm um programa, né? Ou eles têm o Windows, ou ele tem o OS, ele tem um programa. Esse programa, na realidade, é a sua vida, é a sua vivência. O computador é o seu cérebro, o seu corpo, é a máquina. Né? E baseado no que o programa te libera, você consegue ser mais rápido, mais lento, é o comportamento do teu computador, certo? Ele é bom para isso, ele é bom para aquilo. Então, o nosso comportamento é movido por esses neurotransmissores. Então, a pessoa que é mais bem-humorada, né, tipo você, está mais enriquecido de serotonina, oxigena mais o cérebro, né, vê a vida sobre ângulos diferentes, não que é alienado, né? Mas essas desculpas é uma questão de administrar. Você me perguntou, tem um jeito? Tem gente que é refém do cérebro, né? A pessoa, como é que eu sei que eu estou refém do meu cérebro? Quando eu faço todas as vontades, né? É só mais esse pudim, é só mais esse bolo. Hoje eu não vou correr, hoje eu não vou treinar com o Celso. Hoje eu não vou ler. Né? Então a pessoa está sendo refém. Não que ela não possa fazer isso. Tem um dia do saco cheio que você pode fazer. Mas pensando racionalmente, que você tem que cuidar da sua saúde, que o seu corpo necessita do movimento, que o seu cérebro necessita de conhecimento, da leitura, você não pode empurrar com a barriga racionalmente falando. É de uma imbecilidade atroz a pessoa que não se cuida. Então, ela tem algum defeito de fabricação no seu programa, certo? É como então, se você começasse... Veio com uma falhazinha. Não, ou assim. Ou adquiriu um vírus ao longo do caminho. Se não for um Mac, pegou um vírus. Então, assim, ou pegou um vírus. O que é o programa? O programa você começa a ver quando ele fica muito lento, você tenta mexer num negócio, navegar não vai. É a pessoa cedendo ao cérebro primitivo. Né? Você tem que dar um upgrade no cérebro. Né? E esse upgrade do cérebro é subir de andar. O primeiro andar é o primitivo, o segundo andar é o das emoções, que você bate, apanha, chora, tem raiva, fica enlouquecido. Quando a gente sobe um pouquinho, a gente começa a integrar com o terceiro andar, que é a inteligência emocional. Eu tenho o cérebro racional, baseado em fatos, dados, bom senso, contexto, perspectiva, sei o que é melhor para mim, e embora a minha programação primitiva queira me sabotar, eu vou vencer isso. Então eu dou um upgrade, né? Eu saio de, sei lá, de 8 gigas para 20 gigas, 100 gigas. Eu dou um upgrade no meu cérebro e falo, não, você não vai me comandar. Embora, de vez em quando, você está mexendo aí no computador, ele fica lento, não fica? Aí você vai lá, tem gente que fala, quer saber? Fecha o computador e vai embora, não é isso? São as pessoas que desistem, que empurram. A outra fala assim, não, deixa eu resolver esse problema. Então, como é que eu faço para evitar isso? Não ser refém das suas vontades. Mas tem como eu treinar isso? Por exemplo, tem algum tipo de treinamento? Porque isso aí é um comportamento, é um padrão que a pessoa tem. Então, exemplo, postergar. Eu tenho que entregar um relatório 3 horas da tarde. Aí eu vou lá, tomo um café, né? Isso aí é uma perda de tempo que a pessoa começa a ter. Ela toma um café, ela conversa com alguém, aí em cima da hora ela começa a fazer o relatório que ela tem que entregar e não dá tempo de entregar.
Aí ela fala, posso te entregar amanhã porque hoje não deu tempo? Existe algum tipo de treinamento que ela entenda que ela, por exemplo, tem que otimizar o tempo dela, tem que ter prioridade? Tem. Na realidade, seria desligar o cérebro primitivo. Né? Ah, você vai falar, Marinês, está louca? Como é que eu vou desligar o cérebro? Mas o primitivo que leva ela a fazer essas atitudes o primitivo, presta atenção, o primitivo é inconsciente, por isso que eu falei que é um cérebro automático. Né? Ele é automático e ele é repetitivo, piloto automático é o quê? Você deixa o avião naquelas coordenadas e ele vai embora, ou o carro, certo? Ele não muda. Então, quando eu estou falando de cérebro primitivo, eu estou falando de comportamentos sempre iguais. Então, é aquela pessoa que faz sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito. Nós temos vários hábitos, hábitos ruins e hábitos bons. O cérebro, ele é agarrado a qualquer hábito, seja bom ou ruim. O cérebro primitivo. À medida que você evolui, você começa a olhar para a sua vida e falar, pô, dormir demais não é bom, comer demais não é bom, né? Beber demais não é bom, ficar sedentário demais não é bom, estar acima do peso não é bom, certo? Você começa a perceber, graças a essa infinidade de informações, que, pô, tá na hora, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer pelo menos 150 horas semanais de atividade física. Então, eu começo a perceber que essas coisas são importantes. Aí, qual é o ideal? Desligar o cérebro. Tá, Marinês, eu não consigo desligar meu cérebro. Por quê? Porque ele... Não tem um botão. E ele tem uma coisa que a pessoa precisa saber. Ele tem a homeostase. Né? O que é a homeostase? Ele quer manter o equilíbrio. Então, se você está acima do peso, o equilíbrio para ele é acima do peso. Se você é fumante, o equilíbrio para ele é receber aquela nicotina externa. Se você é um alcoólatra, o álcool. Se você é até viciado em atividade física, ele precisa daquela serotonina, daquela adrenalina. Isso a gente tem também no açúcar, né? O açúcar ele é tão viciante o açúcar, quanto fora. Eu estou falando de alguns vícios, mas a gente tem que classificar em vícios. Primeiro, são vícios de comportamento que eu vou falar. Os vícios de comportamento é a repetição daquele comportamento pernicioso que o cérebro ele não distingue, ele é primitivo, ele não sabe o que é bom e o que é ruim. Por exemplo, um animal, ele come o outro animal por sobrevivência. Ele não pergunta, puxa, eu tô sendo canibal, meu Deus, eu fiz um mal para... Esse é um pai de família. Não, ele é primitivo, ele vai garantir a sobrevivência dele. O nosso cérebro primitivo é exatamente igual. Nós não somos canibais porque o nosso cérebro fala, isso daí não está certo. A sociedade tem regras e aí você evolui para o cérebro límbico e para o cérebro racional, que é o que raciocina. Né? Isso nos diferencia. Agora, quando a gente está falando assim, olha, eu tenho que mudar o meu hábito, eu tenho que anular esse cérebro primitivo, porque eu vou parar de fazer uma coisa que ele não quer que eu pare. Por quê? É o vício do comportamento. Então, o comportamento de reclamar, tudo isso, quando você fica fazendo coisas erradas, né, libera na circulação sanguínea, pelo hipotálamo do cérebro, cortisol, entre outros, noradrenalina, enfim. E tudo isso torna o nosso cérebro embolado, o racional fica confuso. Então, ele acha que aquilo é o melhor, porque o cérebro primitivo está falando, fica em casa, não... A voz do além. Não, isso é perigoso. Fazer atividade física gasta energia. Aí, só um minutinho, Celso. Aí você tem toda a outra parte, que são os vícios químicos. Esses aí são mais perigosos ainda, e eu Marinês, na minha especialidade, não tenho como atuar, porque o vício químico precisa de um combate químico com o psiquiatra, que é o vício pelo álcool, que é uma coisa externa para dentro, o cigarro, ou até o açúcar. Né? As pessoas são viciadas em comer açúcar porque é químico, né? Aquilo dá uma satisfação para o cérebro. Agora, uma vez que ela vicia externamente, eu não vou falar porque não é a minha especialidade, aí você teria que trazer um psiquiatra, que é a pessoa mais adequada, né, para falar sobre os vícios externos. Eu estou falando desse vício interno que a pessoa pode combater. Antes de chegar no álcool, antes de chegar na comida, antes de chegar na preguiça, ela pode determinar que, não, eu conscientemente não vou, eu tenho que inibir o impulso que vem. Só que o problema é que quando esse impulso vem um outro, que é
Ah, você merece dormir um pouquinho mais. Ah, você merece essa última fatia de pudim. Ah, você... Que caramba é esse? Que cérebro é esse que fala que você merece se ferrar? Só pode ser um cérebro com a programação suicida. Mas isso aí, isso que você está falando, por exemplo, até eu estava comentando esses dias. A gente tem isso dentro de quando a gente é criança, né? Porque sua mãe, seus pais sempre te falam assim, olha, se você for bem na escola, você pode jogar videogame. Se você tirar nota 10, eu vou te dar um hambúrguer, você vai viajar. Então, é meio que se eu for bem em alguma coisa, eu vou ter uma compensação em outra. E aí a gente analisa, e pelo menos eu fico analisando de uma forma, de uma outra ótica, e é o que a gente coloca, né? Eu treinei certinho a semana toda, né? Eu segurei a onda. Final de semana eu vou desandar o dia inteiro mesmo. Eu mereço. Eu estou trabalhando demais, então é meio que uma compensação. E, Marinês, se eu pegar num papel, né, papel e caneta, e anotar todas essas desculpas, fazer uma autoanálise, eu consigo melhorar essas desculpas minhas? Eu pegar e colocar no papel tudo e ver o que aquilo realmente me boicota? Eu analisar isso? Você analisar, você falou a palavra correta, né? Corresponde ao cérebro, que é o 4%. É o seu HDzinho de 500 megabytes, que é um michuruquinho, né? É você trazer para a consciência, né? Então, você falou muito bem, o cérebro, que é o piloto automático, ele está na inconsciência. Então, a pessoa faz aquilo, ela é mal-humorada por hábito, ela come demais por hábito, ela faz coisas no piloto automático, né? Ela levanta, pega o carro, vai, faz o que tem que fazer. E quebrar esse hábito, você precisa analisar. E para analisar, eu preciso me dar conta do hábito. Então, às vezes, Celso, é você, profissional, que tem que falar para a pessoa o hábito incorreto dela. Ela não tem noção. Ela não tem noção, Celso. Não tem noção. Eu tenho absoluta certeza. Ela tem que escrever? Ela tem que escrever. É importante ela escrever e colocar num painel, né? Ou eu acho que nessa hora a tecnologia não ajuda muito, né? Tem gente que adora tablet. Você que faz um quadro bem legal, não sei se está aí à vista para mostrar para o pessoal. Tem quadro aqui, mas o outro. Essa coisa do papel. Essa coisa do... a gente até brincou, né? Meu flip chart. A gente até brincou, né? Que eu falo assim, antigamente no meu tempo a gente colocava tudo isso no computador, né? Os post-its, colocava na parede. Agora é design thinking, é super chique, né? É aquela coisa do mais do mesmo com o nome bonitinho, né? E aí tem outros aí, os Screw, os nomes assim. Mas o importante é você ter um quadro bem parecido com o seu, né? Seja com post-it, alguma coisa, mas que concretize fisicamente, né? Porque quando eu coloco no papel, digo no tablet, quando eu coloco no tablet, quando eu coloco no computador, a gente tem uma interferência, a gente está aqui olhando para o computador, eu e você, está vindo um monte de impulsos luminosos para o meu cérebro e para o seu, que são extremamente cansativos. E quando você põe no papel, então, por exemplo, os rosinhas serão tudo que eu fiz que eu me sabotei, que eu comi demais, que eu não sei o quê. E os amarelinhos, do outro lado, tudo que eu consegui, não é o caso do Celso, tá, gente? Aqui é um cronograma de metas e coisa e tal, que é interessante. Mas aqui de uma forma importante para que a pessoa visualize isso, né? O que ela está fazendo, assim, realmente de sabotagem. Por quê? No final do dia ela não se dá conta. Só que ela tem um sentimento de frustração. Por quê? Porque o cérebro primitivo, ele quer garantir o dele, né? Que é você ficar do jeito que tá para ver como é que fica. Tá ruim, fica ruim. Pode até ficar pior. Mas ele não quer saber de mudar. A homeostase, né? Que a gente aprendeu na faculdade. É o equilíbrio, mas é um equilíbrio ruim, não é o equilíbrio saudável. E essa mudança depende muito, às vezes, Celso, de vocês, profissionais, ou de personal trainer, ou do professor, de dar na lata, avisar a pessoa, filho, olha, o que é que está acontecendo? É a terceira aula que você falta, né? Você não está cumprindo a sua parte, não vou eu fazer a minha parte. Eu, às vezes, tenho alguns clientes que eu falo isso para eles. Eu falo, filho, olha, eu não sou uma varinha de condão que vai realizar os seus sonhos. Eu não sou a fada madrinha. Aliás, eu sou a madrasta, né? Todo mundo fala. E o profissional, no seu caso você tem que ser o padrasto.
Porque as pessoas, elas estão te contratando, Celso, e todos aqui que estão nos ouvindo, seja personal, professor, estão te contratando porque elas não conseguem vencer o cérebro preguiçoso delas. Porque não é que o cérebro é preguiçoso ou que a pessoa é preguiçosa. Ela é uma pessoa, às vezes, que está se afogando no cérebro primitivo. Honestamente, ela está se afogando, ela não consegue sair porque ela entrou na inércia do primitivo. O que é o primitivo? É uma inércia, todo de igual, é rotina, não quero quebrar. Quando ela começa a treinar com você lá no online, ela está quebrando essa inércia do primitivo, e o primitivo, o cérebro, vai falar, ô filha, qual que é? E vai começar a interferir. Só que aí ela tá lutando com ela mesma. Tem que ter essa voz externa sua, que incentiva, que motiva e que toca o dedinho na ferida. Por isso que eu falo, o profissional de educação física não pode ser só aquele cara que dá o exercício. Ele tem que ser o cara que mete o dedo na ferida e fala, você não está dando o seu melhor. Eu sei que você não está dando, não é para dar bronca, porque também não resolve dar porrada. Mas vem cá, vamos ter um papo cabeça nós dois aqui. O que está acontecendo? Só que a maioria, desculpa falar, não está nem aí. Ah, tá me pagando, ele faz o que ele quer. Não é assim. Ele está te pagando, mas não é só para você deixar o corpinho dele legal, mas para você ajudá-lo, jogar a boia. Sabe quando o cara está se afogando? Você joga a boia e fala pro cara, agarra, filhão. Isso. Então, quando você... Deixa eu só concluir, Celso. Quando você fala de como fazer para mudar, primeiro é ele sozinho, ele se conscientizar das falhas dele, né? O que ele está fazendo de errado. E segundo, anotar lá no quadro, né, o bom e o ruim, essa frustração. Você é o único cara, você que eu digo Celso, personal, professor, ou psicólogo, terapeuta, enfim, o que a pessoa achar que vale para a vida dela, desde que ela cuide de todos os pilares do bem-estar, mas é esse externo, Celso, que vai jogar a boia e ajudar o cara. Não é hora de ensinar a nadar. Tem gente que fica tentando ensinar a nadar, o cérebro é primitivo. É a hora de você resgatar o cara e falar, vem comigo, eu sou forte, eu vou te ajudar. Então, por enquanto, você é o upgrade. E eu digo, olha, Celso, nos 6 primeiros meses, que os caras começarem a fazer o programa aí com vocês, nos 6 primeiros meses, você tem que ajudar ele com uma boia, puxar o cara, nadar por ele, arrastar, fazer ele vir, elogiar. Não é hora de dar porrada. Depois que passou os 6 meses, aí você vai ensinar a nadar. Por quê? Porque o cara já pegou o hábito, o cérebro dele, o primitivo, foi vencido. Acabou a guerra. Mas durante 6 meses, pode ver, os alunos desistem que fazem. 3º, 4º mês. No começo os caras desistem. Por quê? Perdem a guerra para o cérebro primitivo. Então, quando eu falo para o profissional, por que eu fui estudar neurociência? Por isso. Porque só a informação que eu tinha, só o psicológico não ajudava. Só o físico não ajudava. É um todo. E você falou muito bem aí, você tem um grupo de nutricionistas, que eu sei que acompanham aí o seu projeto, né? As nutricionistas também, os nutrólogos, enfim, eles têm um papel importante, que é a mudança do hábito alimentar. Porque não adianta nada, agora a pessoa faz atividade física com você, você é o cara que está treinando o cérebro dela também, só que ela vai para casa e se entope de açúcar. É um vício externo. Esse vício externo, eu, Marinês, nem você, a gente não tem como tirar, porque ela está viciada no açúcar, que é um produto químico. Entende? Então, assim, é todo um trabalho que eu sei que você faz, que envolve o ser humano integral. Então, a inibição só tem essa forma, não tem outra. Ô Mário, até tem uma história aqui, que uma vez a gente estava numa reunião de professores, e aí eu falei, gente, porque a gente tem um acompanhamento online aqui, né? De corrida, por exemplo. E a corrida, ela tem uma pegada muito diferente, porque a galera tem que dar feedback. Sem feedback, não libera treino. Não tem. Aí eu falei, gente, tem que cobrar o aluno, tem que cobrar o feedback, tem que mandar 2, 3, 4 e-mails pro cara toda semana, porque o cara tem que te dar o retorno. Aí um professor falou assim, Celso, mas o aluno vai falar que eu estou sendo chato. Eu falei, você não está sendo chato. Você está fazendo o seu trabalho, porque a pessoa contratou o seu trabalho para ajudar ela. Né? Então, se deixar, ela entra na zona de conforto. Se você não for você chato, o cérebro dela vai ser o chato. Porque ela tem uma voz interna enchendo o saco. Então tem que ter um cara de fora. Claro que aí tem que ter técnicas de como falar, de como puxar a pessoa. Por quê? Ela já está numa situação de frustrada.
né? Frustrada porque faltou, frustrada porque furou a dieta. Se vem um outro cara e empurra ela mais para baixo ainda, né? Em vez de jogar a boia, joga um paralelepípedo, ela vai acabar afundando. Então tem que ter toda uma técnica aí que eu sei que o seu pessoal tem, de trazer a pessoa de volta, falar, ó, nós estamos juntos, mas a responsabilidade é sua de mudar a sua vida. Né? Sim, aí o cara começou a bater aqui. Mas vamos lá, olha só, ô Mari, aproveitando aqui, nossa, nosso tempo já passou 45 minutos aqui, tá rapidão. Eu acho que nós estamos há mais tempo no Instagram, tem que ficar de olho aí. Fica de olho aqui. A gente teve aqui um comentário da Daniele aqui no Instagram, que ela falou assim, Dani, conheço muito bem. Como a gente pode lidar com os sabotadores? Que é mais ou menos o que você acho que já falou aqui, né? No meu caso, uma rotina com 2 crianças. Eu, recentemente, Mari, eu tenho, né, abri as inscrições de um programa aqui de resultado, né, um programa de 8 semanas. E aí uma menina entrou em contato, falou, Celso, eu quero muito, vai me ajudar? Eu falei, vai. Porque as aulas não são só aulas gravadas, porque às vezes só aula gravada a galera às vezes não faz e tal. Eu falei, não, tem aula ao vivo, e aí você tem esse comprometimento comigo e tal. Isso é muito legal, o ao vivo é legal por conta de um dos pilares do cérebro, que é o relacionamento, que é o convívio, né? A gente tem aí na aula ao vivo pertencimento, tem um monte de detalhes aí que ajuda bastante aí na fidelização do aluno com treinamento. E aí, Mari, ela fechou e comprou o programa. Deu uma semana, ou menos de uma semana, né? Acho que uns 5 dias, 4 dias, ela falou assim, Celso. Aí lembrei aqui quando a Daniele comentou. Eu tenho uma filha pequena e realmente eu não vou conseguir treinar. Então, assim, eu acho que vai muito o que eu vou falar aqui, vai para a Dani e vai também para a menina, que são desculpas que a gente coloca mesmo. Porque quando a gente, por exemplo, se você, a Dani ou essa menina aí, se elas tiverem médico, né, um ginecologista, que ela não vai levar o neném para o ginecologista, não vai levar, né? O neném vai ficar com alguém. Cara, ela vai travar a agenda e ela vai fazer o compromisso dela, porque ela sabe que o ginecologista é importante para ela, né, para os exames, sei lá, periódicos que ela tem que fazer. Marcou o cardiologista, ela não vai levar a criança. Então, assim, é questão de prioridades, né? As pessoas devem ter prioridades. E então, assim, as mais diversas desculpas, exemplo, tô com um filho pequeno. Tem gente que tem filho pequeno e faz tudo, né? Treina, se alimenta corretamente, muda seus Sabe hábitos. que no box que eu tava treinando, agora não voltei ainda, estou treinando em casa, estou treinando online com você também. A moça, ela tinha um bebezinho, ela pôs um saquinho, né? Um saquinho não, um porta-bebê, desculpa, não sei o nome daquilo, é um bag de bebê. Era um bebezinho mesmo, bebê, ela recém estava amamentando ainda. Ela pôs o bebezinho ali nas costas, e olha que, até vou elogiar aqui o Jorge, que é o professor da turma de cross-training. E ele adaptava os exercícios para ela fazer com o bebê. E o bebê ficava todo feliz, porque claro, ela não ia pular nem nada, mas ela fazia os exercícios brincando com aquele, tipo quando eu dava aula de macroginástica, né, a mãe e filho. Sim. Ela fazia as adaptações, ela fazia agachamento com o bebê, mas sem botar em risco a vida do bebê. Mas era fantástico, a gente até tirou foto. Então, existem, como você falou, maneiras. O que ocorre, Celso, é que quando a pessoa começa a arrumar desculpa, né, ela está falando para ela mesma que ela não está tolerando toda aquela frustração. A frustração de não ter tempo, a frustração de ter que cuidar do bebê, a frustração de que o bebê está ocupando a maior parte do tempo dela. E é natural isso da mãe, não precisa achar que isso... porque como é que uma mãe pode pensar isso de um filho, que o filho está tomando o tempo dela e coisa e tal. Só que agora é uma nova vida, então, quando eu olho para esse quadro e vejo que tem muito mais coisas que eu falhei, que eu deixei de fazer na minha rotina, do que eu fiz, é a hora que você é importantíssimo, né? Você que eu digo profissional de educação física. Por quê? Sim. Porque ele detecta o momento que a pessoa vai espanar. Porque ela está vendo que ela tá se afogando. É mais ou menos isso, ela está se afogando nas desculpas. Né? Ela está lá se afogando nas desculpas e você tem que jogar a boia de novo, fazer ela vir. Por quê? Porque ela olha e fala assim, chega, não tolero mais tanta frustração. Então, olha, Celso, eu não vou fazer mais, tá? O que ela está dizendo para você? Eu não aguento mais me frustrar.
É mais uma coisa que eu tento fazer. Então, quando a Dani fala do mecanismo... E aí eu não vou conseguir fazer, ela vai se frustrar mais ainda e mais uma exato. sensação Então, que ela assim, não consegue. exatamente. Então, essa pessoa, a gente precisa rechear de sensações prazerosas. E ela precisa deixar de ser perfeccionista, porque o sabotador é um grande perfeccionista. Ou ele faz muito bem feito, ou ele não faz. Então, ele precisa começar a entender que cada passo é uma conquista. Então, se hoje ele fez 15 minutos, tudo bem. Você vai falar, legal, melhor você ter feito 15 minutos da minha aula, na boa. Amanhã, você vai fazer 20. E a gente vai devagarinho, até a gente tem uma live, né, que eu fiz com você, que eu dei as dicas, né, depois passo o link aí para as pessoas, o que ela tem que fazer um pouquinho por vez. Então, a sabotagem nada mais é do que a pessoa falar assim, tô cansada, não consigo mais nadar, e se afoga, e morre. Ela morre para a vida, ela morre para a família, ela morre para todo mundo. Agora, se a pessoa ela se afoga literalmente, ela morreu, certo? Mas o problema é que ela pode ter lesões, ela pode ter problemas no cérebro, ela pode ter problemas no coração. Então ela está gerando problemas para a família dela, para os filhos dela. Então se isso não for o suficiente, a sua força, eu olhar para o quadro e ver que eu estou mais fracassando do que conquistando coisas. Eu tenho que ter um propósito na vida, né? Que é, peraí, por que eu vou cuidar do meu corpo? Por que eu vou melhorar minha vida? Ou por que eu estou me sabotando, me suicidando, entre aspas, diariamente comprometendo a minha saúde? Né? Então, essa pessoa ela tem que ter algum motivo além, que seja o filho dela, pelo filho dela que ela vai fazer atividade física, pela família que ela vai fazer atividade física, para ver os filhos casarem, ter um futuro que ela vai se cuidar, entende? É incrível, eu acho que pela primeira vez no planeta as pessoas... o que aconteceu com essa pandemia é que as pessoas caíram em si e viram que não existe certeza nenhuma. Você dorme livre e acorda sem poder estar na rua. Né? Você dorme com saúde e no dia seguinte você pode morrer. Então, acho que pela primeira vez as pessoas se deram conta. E eu acho, Celso, que os profissionais que estão na ativa, não é o meu caso, eu não dou mais aula de ginástica nem nada, eles deveriam trazer essa consciência de saúde neste momento, para essas pessoas, como a Dani, como outras pessoas que estão perguntando como é que eu faço para não me sabotar. As pessoas pela primeira vez estão percebendo que existe um mecanismo que é mais forte do que elas. Né? E não adianta eu falar assim, vem para minha aula, não é só isso. É esse compromisso que você tem de conversar com as pessoas, de ir atrás, de puxar e de dar suas lives, né, então, ao vivo mesmo. Né? O recadinho para essas pessoas, acho que inclusive para a Dani, se ela estiver por aqui, né? Pelo menos no que a gente está falando, acho que um grande resumo eu falei uma frase isso até para a Lili, para minha esposa ontem, né? Eu falei, Lili, a frase que a gente tem que trabalhar aqui é feito antes feito do que perfeito. Não é que você também vai fazer tudo né, no desleixo, mas, por exemplo, é o que você comentou. Eu tenho bebê, beleza. Eu não consigo ficar 1 hora sem pegar no bebê. Tudo bem, faz 15 minutos da parte do treinamento hoje, amanhã você encaixa 20, faz 10. Então 10, 15. Não foi o perfeito de fazer 40 minutos? Não foi, mas você fez. Né? Porque o mais difícil é você começar uma mudança. E enxergando o lado também da mulher, uma mudança de filho, a mulher tem um impacto de sentir essa mudança muito maior do que no homem, logicamente, porque o bebê vai sugar as energias da mamãe, né? Porque precisa do literalmente, né? Literalmente, porque ela tem, enquanto ela está amamentando, tem a ocitocina, né? E a ocitocina é que cria esse vínculo com a mãe. Se não fosse a ocitocina, ela matava o filho, né? Porque é um ser estranho a ela. Então a ocitocina é que toda hora precisa dela. E promove a amamentação. Só que o pico de ocitocina, é bom que as mães saibam, dura 6 meses. A partir daí, essa mãe precisa do tratamento, né, gente? Porque esse vínculo doentio de não deixar nem a criança respirar é um problema da mãe. É uma carência dela. Do ponto de vista do ser humano, a ocitocina diminui a partir do 6º mês. Então ela já tem que cuidar da vida dela, o bebê também, ela tem que criar o espaço dela, né? E isso nós podemos ajudar, né? Sem dúvida. Sim, então é muito importante assim que a mamãe entenda, né? Então você que é mamãe, que está nos assistindo, você tem que entender que toda essa mudança que está acontecendo na sua vida com um filho, 2 filhos, pandemia,
ter que ficar em casa, filho, marido, pirueta, mortal, cuidar de casa, você tem que olhar para uma pessoa que é muito importante em tudo isso, que é você, né? Sem você estando bem consigo mesmo, não é nem no questão quesito estético. O quesito estético é uma consequência. Não, e as mulheres, mais do que os homens, né? As mulheres têm aquele sentimento de culpa, né? Culpa porque saiu para treinar, culpa porque, né? Eu tinha que estar do lado do meu filho agora. Não, a vida, ela tem que ter na agenda dela a hora de cuidar do filho, a hora de cuidar dela, bem separado, né? Porque se ela não se cuida, aí vem o cérebro primitivo. Que exemplo que eu estou passando para os meus filhos, né? Então, o meu filho vai ser a minha cópia, né? Então, a chance dele ter no DNA dele as mesmas coisas que eu, então quer dizer, eu tô aqui, tô sofrendo porque eu tô acima do peso, tô sofrendo porque eu tô frustrada e não sei o quê. Tô passando isso pro meu filho. Então, se a mãe é tão agarrada assim no filho, então muda você, mãe. Dá o exemplo pro seu filho, né? Então, mamães, é o seguinte, sejam os exemplos. Então, tenha em mente que você realmente tem que ser o exemplo. Até tem um vídeo, né, Mari? Que a Mari usa bastante, eu também gosto de assistir esse vídeo de vez em quando, que é o Children See, Children Do, né? Porque as crianças vê, né, dos pais, elas repetem. Sim. Né? Isso aí é um videozinho curtinho que tem. Não, e não é só isso não, hein? Né? Não é só isso não. A influência genética também, né? O DNA se transforma à medida que todo aquele... Pelo ambiente, hein? Vai vendo. Isso é um estudo muito recente. Quer dizer, o ambiente que essa criança é criada também faz as mudanças no DNA dela. Sim. E Mari, agradece a galera. Muito obrigado. Tchau, gente do Instagram. Quiser continuar o bate-papo, vai lá pro YouTube. Até já lá no YouTube. Tchau, galera do Instagram. Até já no YouTube.